Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Tudo bem com vocês? Vamos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus? Estão animados? Espero que sim, hein? Êxodo capítulo 21 hoje, a parte 2, e nós vamos encerrar. Conseguimos fazer só em 2 partes esse capítulo. Episódio 229, continuamos na 3ª temporada até o final do livro de Êxodo. Vamos lá? Não sai daí, pega o caderninho, leia o capítulo, fique em espírito de oração aí, com o coração em calma, para você poder entender a palavra de Deus. Então, Êxodo 21, do 18 ao 36, nós vemos aqui leis pelos homens, leis que nós podemos classificar de várias formas, e a gente vai tentar aqui traçar um resumo bem panorâmico aqui para nós entendermos. Então veja que o homem que feriu outro em conflito era obrigado a pagar pela perda do tempo e fazer com que ele fosse completamente curado. Se um homem tivesse morrido, o caso estaria sob a lei do versículo 12. Como era, a culpa foi atribuída a ambas as partes e a lei renunciou ao direito de uma satisfação adicional. Veja que uma maneira de expiar o mal é procurar de todas as maneiras ao nosso alcance desfazer o mal que causamos. E isso, infelizmente, nem sempre pode ser realizado. Nem sempre é possível uma cura, uma recuperação completa, seja física, mental, moral. E na medida do possível, nós somos obrigados a tentar. E esse aqui é um princípio da justiça, a retribuição pelaquele que estava sendo prejudicado de alguma forma. Então a justiça ela obtém a maior satisfação quando um malfeitor pode contribuir para desfazer o seu próprio mal. E esse princípio ele é aplicado aqui. Veja que sobre os servos, nos versículos 20, 21, 26 e 27, um senhor não podia ferir impunemente, mesmo um escravo que ele tivesse comprado com seu dinheiro. Se o escravo morresse, o caso estaria sobre a lei de assassinato. Então veja também uma mulher grávida, versículo 22 ao 26. A lesão aqui ela poderia ser de forma indireta, a mulher fica machucada ao interferir na briga entre 2 homens. E, no entanto, a lei considera o homem que a prejudicou responsável e decreta que ele deve pagar pesadas indenizações. Se os efeitos do mal se seguirem, ele deve ser punido sob o jus talionis, que poderia ser melhor resumido como olho por olho, que havia na Torá, na lei babilônica, na lei romana. Nós vemos esse olho por olho aqui, dente por dente. Lesões por animais. Distinção anteriormente observada como feita entre ações voluntárias e involuntárias, versos 13 e 14. Então, se um boi chifrasse um homem ou uma mulher, a pessoa chifrada morresse, o boi era apedrejado. Um testemunho sobre a sacralidade da vida humana, mas o proprietário era absolvido. Veja, porém, que se o proprietário tivesse previamente, se ele soubesse, já houvesse sido avisado do perigo que o animal representava e não fizesse nada, ele seria responsável. Se a pessoa chifrada fosse um israelita livre, a vida do dono do boi era perdida, mas foi-lhe dada uma oportunidade de resgatá-la mediante o pagamento de um resgate, versículo 29 ao 32. Se a pessoa chifrada fosse escrava, o dono do boi tinha que indenizar o dono do escravo pela perda de seu servo. O preço fixado era 30 ciclos de prata, ou 30 moedas de prata, algo em torno de 360 gramas de prata. Versículo 32. E em ambos os casos, o boi era apedrejado. Então veja que os ferimentos aos animais, os mesmos princípios de equidade, veja que os princípios de honestidade, de equidade, de resgate, de recompensa, de retaliação, esses princípios
eles permanecem, de tentar corrigir um erro cometido. Vamos lá. Se o boi ou o jumento caísse numa cova, o dono da cova era obrigado a pagar. Se o boi de um homem matasse o outro, a perda recaía sobre ambos os proprietários. Se o dono do boi estava ciente da propensão e não o guardou, ele arcava com toda a perda. Versículo 36. A equidade dessa série de preceitos não é mais evidente do que a sua humanidade. E a lição importante ensinada por esses decretos, que nós não podemos deixar de perceber, é que nós jamais devemos fugir das responsabilidades por nossas ações. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nossas ações permanecem conosco, elas estão ligadas intrinsecamente a nós. Nós não podemos nos livrar deles. Nós somos responsáveis não apenas pelas ações em si, mas também pelas consequências que delas decorrem, pelas influências que elas causam. E somos responsáveis não apenas por consequências diretas, mas também pelas indiretas. Versículo 22. Atos involuntários não são imputados a nós, mas todos os voluntários são. Nós somos responsáveis, meus queridos, tanto pelo que não fazemos, quando temos o poder de fazê-lo, quanto pelo que realmente fazemos. Somos responsáveis pelos efeitos de negligência, descuido. E esses princípios têm ampla aplicação. Eles cobrem toda uma gama de condutas, se aplicam tanto à esfera moral, quanto à física, familiar e social. Eles se aplicam não apenas a atos definidos, mas a toda influência definida, exercida pelas nossas vidas. Que responsabilidade é essa? Somente a graça nos permitirá carregar o seu fardo. Depois nós vemos o servo morrendo sob castigo. É mais um caso citado aqui nesse capítulo 21, que a lei tem sido frequentemente apreendida como uma mancha, essa lei da legislação mosaica, como alguns pegaram isso e fizeram disso uma doutrina para sistemas escravistas da antiguidade, querendo dizer que o escravo é um mero bem e, como tal, ele não tem direitos pessoais, não tem direito à proteção da vida ou dos membros. E a interpretação dada a isso aqui é muito injusta e deve ser admitida como contrária ao espírito e aos decretos de toda a lei, excepcionalmente quando uma vida humana está em jogo. E esta, além disso, está diretamente nas cláusulas como aquelas no contexto imediato. Se um homem ferisse o olho de um servo, versículo 26 e 27, a promulgação ela aparecerá em sua luz correta se nós considerarmos as seguintes coisas. Anota aí comigo para você perceber que aqui não dá nenhuma brecha para a escravidão. A lei trata da escravidão, que era uma realidade, não do ponto de vista do direito abstrato, mas do qual só poderia ser condenada, mas como parte reconhecida da constituição de uma sociedade então existente. Ela toma sua existência como certa, ela lida com isso, como os estadistas têm que lidar constantemente com instituições e costumes que não aprovam totalmente, mas que não podem abolir sumariamente sem acarretar na sociedade males piores do que aqueles dos quais se busca escapar. Então, um escravo ele não poderia ser tratado aos olhos da lei como um homem livre. A sua posição ela estava relativamente ali degradada naquela sociedade. E o proprietário de escravos ele tinha direitos de propriedade sobre os seus servos que a lei ela tinha por obrigação levar em conta, mas isso não era uma aprovação. Veja que o objetivo da lei não é colocar o escravo à mercê do Senhor, mas restringir o poder do Senhor sobre ele. A lei antiga ela não reconhecia nenhuma restrição. Não havia leis trabalhistas para proteger essas relações entre senhor e empregado. Acaba sendo uma relação de escravo. Então, era uma questão de jurisprudência criminal. E a lei, ela tem sua própria palavra no assunto, pronuncia seu próprio julgamento independente de um indivíduo ser processado sob a lei penal ou não. Então veja
que para condenar por assassinato, por exemplo, havia uma necessidade de prova de pretensão de dolo, e isso, no caso em apreço, foi precisamente o que não aconteceu. E aqui nesse capítulo, a punição, a ordem, é que ela era deixada a critério dos juízes. E provavelmente ela variou desde a pena de morte, se um assassinato deliberado pudesse ser provado, até uma simples multa em dinheiro. E o mero risco de incorrer em tal penalidade, ela inspiraria cautela. O Senhor, ele também sabia que por sua violência temporária, o escravo sofresse alguma espécie de lesão corporal grave, ele teria direito, se não morresse, de reivindicar a sua liberdade. O medo de perder um bem valioso, seja por morte ou se o escravo não morresse, da forma mencionada, cooperaria infalivelmente com outros motivos ali na direção de conter isso. E a melhoria da condição do escravo deveria ser buscada principalmente sob o sistema mosaico. Veja que havia exigências equivalentes e estritos na indenização por lesões. Veja que esse é um assunto muito complicado. Paulo também teve que lidar com a escravidão na sua época e é um assunto bem difícil, mas era uma realidade cultural. Mas a Bíblia de nenhuma forma aprova, mas ela direciona leis para que essa relação pudesse ser a mais humana possível. Beleza? Isso não é uma realidade nossa nos dias de hoje. As relações trabalhistas, elas não são dessa forma, mas é interessante a gente saber como funcionava naquela época e como nós podemos aprender aqui com isso. Então, quando essa exigência de compensação, por exemplo, de que adiantaria essa justa leones aqui de tornar olho por olho? Seria uma grande perda para a pessoa lesada e não seria um ganho tão grande para o outro, né? Então a exigência persistente da lei de compensação, ela deve ser distinguida dessa busca apaixonada por vingança. Note que essa exigência de compensação não deve ser omitida sob quaisquer noções errôneas de fraqueza ou abnegação. Nós temos de respeitar o princípio subjacente ao regulamento aqui e elevar isso até os ensinamentos de Jesus. Em Mateus 5,39, quando Jesus ele fala para parar a vingança, mas certamente ele teria sido o primeiro a dizer em ocasiões necessárias que homens imprudentes não devem sofrer injúrias, na suposição de que os cristãos não se ressentiriam disso. Certamente nós não devemos buscar compensação por injúrias ou punição daqueles que ofendem simplesmente para gratificar sentimentos particulares ou obter uma vantagem particular. Veja se a consciência está clara quanto ao seu bem público, nós devemos ser urgentes em exigir uma compensação. Nós podemos ter certeza de que o nosso mestre sempre nos fará lutar com toda mansidão e gentileza, mas também com toda bravura e firmeza por tudo o que é certo. O mais importante a ser aprendido aqui com esses regulamentos é que as coisas mais preciosas que podemos alcançar estão além da malícia humana ou descuido no menor grau. Os tesouros que Deus ama tornar propriedade peculiar de seus filhos são tais que os olhos não viram. O olho ele pode ser perdido e ainda assim o gozo desses tesouros ele permanece. Mais ainda, a própria perda do natural pode aumentar a suscetibilidade do espiritual em nós. Então veja que esse olho por olho aqui do Justa Leones, despojado de sua forma concreta, é simplesmente a afirmação do ditame da justiça que quando o mal foi feito a alguém, e por meio dele à sociedade, uma compensação adequada deve ser prestada. E assim expresso, é o princípio subjacente a todo o sistema de jurisprudência criminal. Não precisamos supor que na sociedade judaica isso tenha sido literalmente posto em prática. Houve falhas no estabelecimento dessas leis. Agora o erro ele surge quando nós olhamos para essas leis, para essas regras, destinadas à regulação da justiça pública e transferimos para a vida privada.
e aí aplicada para sancionar um espírito de vingança. Isso é perverter o propósito apropriado da lei. Longe de sancionar a retaliação privada, o objetivo da lei é estabelecer limites à paixão pela vingança, tirando o direito de vingar completamente das mãos de particulares e entregando a justiça para tomar as decisões corretas. Em contraste com a disposição de retaliação, nós devemos ficar com o ensino do nosso Senhor, que inculca em seus discípulos um espírito tolerante, perdoador, um espírito que procura vencer pelo amor, um espírito mesmo que está disposto a renunciar, às vezes até a direitos legais, sempre que ao fazê-lo poderia promover o bem de um próximo. Então Moisés teve que lidar com essas questões complexas ali, daquela realidade, como muitas coisas complicadas, uma sociedade que nem estava estabelecida completamente, mas estava debaixo de uma teocracia, de um governo de Deus, e abaixo dele juízes que estavam tentando organizar aquela justiça, aquelas leis, mas ainda era tudo muito falho, tudo ainda muito limitado, precisando de aperfeiçoamentos que vão acontecer durante os anos até chegar a Jesus Cristo, beleza? E nós vamos vendo isso com calma. Eu te espero no próximo episódio para nós vermos o capítulo 22 e vermos mais um pouquinho dessas complexidades da lei mosaica. Um abraço, te vejo em breve. Deus abençoe.